Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa ferramenta de interpretação de textos que é, olha, fascinante. A gente vai explorar exatamente isso, como que usar uma lente analítica bem específica, que a fonte chama de chave hermenêutica, pode virar de cabeça para baixo a nossa compreensão de um conceito tão comum como a humildade. Ok, então, para começar, o que é essa tal de chave hermenêutica? Vamos definir essa ferramenta primeiro. Pensa nela como se fosse um decodificador especial, sabe? Uma lente que ajuda a gente a enxergar uma mensagem que está ali, costurada em todo o texto, mas que talvez não seja óbvia à primeira vista. E para essa análise específica que a gente está fazendo, a nossa chave é o cristocentrismo. Isso quer dizer que toda e qualquer ideia do texto vai ser olhada através da vida e dos ensinamentos de Cristo. É o nosso ponto de partida. Certo. Agora vamos para o nosso primeiro conceito e ver como essa ideia se constrói, começando com o que o texto diz sobre a relação entre humildade e o próprio ser. Então, o texto original parte do princípio de que para ser plenamente humano, o primeiro passo é a autoconsciência, a humildade de reconhecer a própria condição. Parece bem direto, né? Mas é aqui que a coisa fica interessante. A chave cristológica entra em cena e reformula tudo isso a partir do conceito da encarnação, ou seja, o ato do divino que se torna humano. E olha só a virada que isso provoca. A humildade deixa de ser só um reconhecimento passivo da nossa condição e passa a ser uma vida ativa de serviço, um esvaziamento de privilégios. Exatamente como Cristo, que assumiu a forma de servo. A perspectiva muda completamente. Agora, vamos para uma segunda camada do texto, que fala sobre autenticidade, sobre a gente tirar as nossas máscaras sociais. O texto aqui sugere que a gente encontra a nossa verdadeira essência quando a gente deixa de lado as aparências e abraça a nossa própria vulnerabilidade. A chave para entender isso mais a fundo é um termo teológico chamado kenose. A ideia central é de um esvaziamento radical de si mesmo. E esse é um ponto crucial. A vulnerabilidade deixa de ser vista como um defeito ou algo a ser simplesmente tolerado. Ela é transformada no lugar mais sagrado, o espaço onde o divino atua e onde a redenção acontece. Pensa na cruz. É uma mudança de paradigma total. E, para fechar, a análise coloca em contraste duas formas bem diferentes de se aproximar do conhecimento e da verdade. De um lado, Sócrates, com a famosa frase, só sei que nada sei. Do outro, a declaração de Cristo, eu sou a verdade. É um contraste muito poderoso que a fonte nos apresenta. A chave cristológica aqui faz uma distinção fundamental. Uma coisa é reconhecer os próprios limites intelectuais. Outra, bem diferente, é reconhecer a própria fonte de todo o conhecimento. Sendo assim, a humildade intelectual vai além de admitir o que não se sabe. Ela passa a ser o reconhecimento de onde vem toda a sabedoria e todo o valor. E se tudo vem de uma fonte maior, não sobra espaço nem fundamento para o orgulho. Certo. Agora que a gente passou por esses 3 pontos, vamos juntar tudo e ver o quadro completo em um resumo final. Olhando para essa tabela, fica tudo mais claro, né? Cada conceito do texto original é totalmente transformado quando a gente aplica a chave cristológica. A humanidade se torna serviço. A essência se encontra na vulnerabilidade, que vira um espaço sagrado. E a verdade é entendida a partir da sua origem. E a reflexão que fica é essa. Não se trata apenas deste texto em particular, mas de como uma chave interpretativa poderosa pode abrir camadas e mais camadas de significado em praticamente qualquer ideia que a gente encontre por aí. Fica a pergunta, né? O que mais a gente poderia analisar com essa mesma lente?